Parte 3, capítulo 4, Masturbação e Pornografia. Foi descoberto, em estudos recentes, que a pornografia e a masturbação alteram o funcionamento do cérebro humano, podendo causar dependência como se fosse uma verdadeira droga, como a cocaína ou a heroína. A dopamina, que é o hormônio do prazer, e para sentirmos a sensação de prazer e satisfação, há um circuito de recompensa. Ao comermos alguma coisa, por exemplo, é liberada certa quantidade de dopamina no cérebro, formando-se então um circuito de recompensa. Normalmente, a dopamina é liberada em relação a uma função vital do ser humano, como comer, beber e fazer sexo. O prazer venéreo também produz uma liberação de dopamina. Só que a de quantidade de dopamina liberada, nesse caso, se comparada aos casos da comida e da bebida, é muito mais alta. Se, de fato, por causa da dopamina, o ser humano pode viciar-se em comida, imaginem o que acontece com quem vive desordenadamente a sexualidade. O esforço por encontrar dopamina ao se tomar contato com a pornografia é muito menor se comparada com as outras atividades mencionadas. E a recompensa é muito maior e mais satisfatória por causa da quantidade de dopamina lançada no cérebro. E sabemos que, quanto mais consumimos a substância que nos vicia, mais se faz necessário aumentar a dose dela, para que tenhamos o mesmo prazer de antes. Isso acontece porque o cérebro libera, na fenda sináptica, uma quantidade muito grande de neurotransmissores e, por conseguinte, os receptores acabam se fechando, bloqueando a passagem desses neurotransmissores. Ao chegar uma quantidade menor de dopamina, em decorrência de uma outra atividade humana, como, por exemplo, a leitura, o estudo, o encontro com um amigo, as diversões em família, ela não entra nas células cerebrais. E a pessoa acaba se tornando apática e deprimida. A pornografia tem todas essas consequências. Além disso, há um segundo fenômeno, que é o da plasticidade neuronal. Os estímulos formam uma trilha no órgão cerebral e acabam alterando a maneira como o indivíduo enxerga as outras pessoas. Então, o viciado em pornografia olha para o próximo e vê apenas sexo. A exposição à pornografia e à nudez não faz com que nos desensibilizemos, no sentido de normalizar a relação entre o marido e a mulher. Faz, na verdade, com que essa relação não tenha mais graça. Infelizmente, é cada vez mais precoce a exposição a fotos e vídeos pornográficos. Foi visto nos Estados Unidos que a exposição inicial ao mundo da pornografia tem se dado muitas vezes quando as crianças ainda têm 11 anos de idade. Por cada vez mais cedo tomarem contato com a pornografia, tornam-se cada vez mais reféns da própria neuroplasticidade, o que traz consequências gravíssimas, como a impotência sexual, a depressão, os pensamentos suicidas, a síndrome do pânico e o déficit de atenção. O vício em pornografia é caracterizado por reincidência no contato com a pornografia, mesmo quando se tenta parar. Contato com a pornografia no trabalho, na escola e na faculdade. Muito gasto de tempo com conteúdo pornográfico. Por ser uma verdadeira adicção, como a droga, até síndrome de abstinência pode aparecer. Diferentemente disso, o hormônio liberado na relação sexual é a ocitocina, que é o responsável por criar empatia e união entre as pessoas. Isso, de fato, mostra que os seres humanos foram feitos para se unir, não para viver em solidão sexual. Existe uma comunidade internacional chamada NoFap, cujo objetivo é ajudar as pessoas a pararem com o vício da pornografia e da masturbação. Em vários relatos, as pessoas contam que vencer esse vício
foi importante para que reordenassem as próprias vidas. Entre os frutos colhidos, destacam-se o aumento da confiança, a menor irritação com os outros, mais clareza de pensamento, melhores habilidades sociais e mais disposição. Se não tivermos autodomínio, por sermos reféns da dopamina, não conseguindo largar o vício, nos tornaremos incapazes de fazer qualquer coisa bem. Nada terá sentido e começaremos a ter até mesmo pensamentos suicidas. É importante tentarmos ensinar os nossos filhos a viver a sexualidade da maneira como temos falado desde o início do livro. Nas situações em que os adolescentes estejam mais propensos a fazer algo que fira a dignidade da sua própria sexualidade, o medo os poderá frear. Precisamos então conversar com os nossos filhos sobre os malefícios da pornografia e da masturbação, mas sem irritação, histeria ou drama. Temos de alertá-los para o fato de que, caso cultivem esses vícios, serão incapazes de se relacionar saudavelmente com suas esposas, ou se sentirão inferiores por não conseguirem se comparar às mulheres da pornografia. E que consumir pornografia é uma maneira de mostrar que não se está nem aí para a vida do outro. Temos de conversar com os nossos filhos mostrando o mal concreto que a masturbação traz a eles e à sua sexualidade, ao relacionamento deles com os pais, à produtividade no trabalho, à vida social, à atenção, aos estudos, ao respeito para com as pessoas do sexo oposto, etc., influenciando inclusive no aumento da agressividade deles e no aumento de casos de abusos sexuais. Também devemos falar que a pornografia não é algo viril e está aquém da dignidade humana. Enfim, é indispensável que conversemos com os nossos filhos sobre todas essas questões, para que eles entendam o real motivo de se viver bem a sexualidade. Ao lermos sobre o assunto da sexualidade, nos livros de medicina, percebemos neles uma visão muito freudiana. Chega a ser medonha a maneira como orientar os médicos quanto à sexualidade. Antigamente as pessoas achavam que a masturbação era causa de mais acne no rosto e diminuição de testosterona, mas isso é falso. A masturbação não causa um mal físico nesse sentido. O problema da masturbação não está na questão corporal propriamente dita, mas na visão que a pessoa adquire sobre a sexualidade e, portanto, sobre o próprio ser humano e as relações humanas. Não é para vivermos como naturalistas, é claro, afirmando que não há problema com a masturbação. Pensar assim nos faz esquecer que é necessário ordenar a nossa natureza, não por ela estar totalmente corrompida, mas por estar decaída. Os nossos instintos não estão plenamente de acordo com a finalidade da natureza humana. Não há mais uma ligação entre eles e o bem da nossa alma. É fácil perceber isso, por exemplo, quando comemos mais do que devíamos. Nesses casos, comemos não apenas para a nutrição do nosso corpo, mas também para fins gastronômicos e de prazer, deixando os impulsos falarem mais alto. Muitas vezes, descansamos ou trabalhamos em demasia. Precisamos, a todo momento, ajustar os nossos impulsos, que não são ruins em si, mas se desordenam e precisam de constante ajuste. Conclusão. Espero ter ajudado você a ter um pouco mais de clareza sobre o que pensar e o que fazer em relação a esse assunto aparentemente tão espinhoso e a respeito do qual tanto nós como nossos filhos recebem tantas influências externas, ainda mais nos dias de hoje. É importante, inclusive, que você comece a distinguir aquelas coisas que realmente pensa e com as quais realmente concorda, das que foram parar na sua cabeça sem o filtro da reflexão. Analisem o conteúdo a que tiveram acesso com a leitura deste livro.
Façam anotações, escrevam as possíveis respostas que vocês dariam aos seus filhos e como contariam a eles o que é a sexualidade, como se fosse um ensaio. Avaliem a situação dos filhos de vocês, dos alunos e sobrinhos. Analisem em que fase do desenvolvimento eles estão, se na fase da latência, se na fase da adolescência. Enfim, meditem sobre todas essas coisas para que vocês estejam munidos de ferramentas eficazes, para que na hora em que as dúvidas e perguntas dos seus filhos vierem, vocês já saibam o que lhes responder. Não sejam pegos de surpresa. Inúmeras situações e perguntas que não foram abordadas nesse livro podem e provavelmente vão acontecer com vocês. Eu espero ter dado a vocês os princípios para que possam encontrar e conceber as respostas e as atitudes mais adequadas a cada caso. Afinal, a vida, as circunstâncias e os filhos são de vocês. E a responsabilidade de educar seus filhos é somente de vocês. Meu objetivo é apenas ajudá-los a criar critérios que formem um bom senso, capaz de lidar com o caso concreto, tendo em vista sempre a natureza humana completa, que é animal e também espiritual, e as dimensões inseparáveis do ato sexual, que é unir no amor e estar aberto à geração da vida. Os corpos masculino e feminino não têm sentido se não forem complementares um ao outro. O homem tem uma metade do sistema reprodutor e a mulher tem a outra. A complementaridade sexual está no próprio desenho dos corpos humanos. E este é o grande símbolo do que é o amor, do dom de nós mesmos que devemos fazer. E lembre-se, estamos formando seres humanos que, por definição, são livres. Por mais que eduquemos nossos filhos e lhes mostremos como as coisas são, eles podem decidir a optar pelo que quiserem. O importante é que, com a formação que nós lhes demos, eles saibam, caso se percam, o caminho de voltar para casa.